galera, beleza? Hoje eu tô trazendo para vocês uma receitinha muito especial para mim, que é uma receita que a minha avó fazia e eu tenho uma memória muito legal. Eu, assim como meu irmão, quando minha avó fazia essa receita, ela abria a massa, ela deixava a gente fazer formatinhos com a massa, sabe? Fazer bonequinhos e depois fritar. Então é muito legal e além disso é gostosa, fácil e com poucos ingredientes. É um salgado de vento que eu tenho certeza que você vai gostar. Bora lá aprender essa receitinha? Então, para iniciar nossa receita, nós vamos precisar de 1 xícara de chá de água em temperatura ambiente, lembrando que essa minha xícara tem 250 ml. 1 ovo, 1 colher de sopa de azeite, que é equivalente a 15 ml, 1 colher de café de fermento em pó, que é equivalente a 2,5 gramas, e sal a gosto, mas aí eu utilizei mais ou menos 5 gramas de sal, que é 1 colher de chá. E por fim, 3 xícaras de chá de farinha de trigo, eu utilizei 3 medidas dessas de 250 gramas. Então o primeiro passo da nossa receita vai ser adicionar um recipiente à nossa água, o nosso ovo. Aí você pode dar uma batida levemente com o garfo antes de adicionar ele na água. O nosso azeite. Você também pode substituir por óleo se você quiser. O nosso sal. E mexer muito bem para que se integre todos os ingredientes. Feito isso, nós vamos adicionar a nossa farinha de trigo aos poucos. Então aí eu vou adicionar metade da primeira xícara, vou mexer até dissolver toda essa farinha. Com ela já integradinha, eu vou adicionar o restante da farinha que ficou na xícara. E vou mexer também muito bem. E assim eu vou fazendo com o restante das xícaras até acabar nossa farinha. Mas aí é aquele mesmo esquema quando a gente vai fazer massa, né? Chega um momento que a gente não consegue mais mexer com a colher. Então vai ser o momento que a gente vai jogar a nossa massa numa bancada para a gente poder trabalhar ela com as mãos. Então aqui já chegou naquele ponto que eu falava pra vocês, olha, ela já tá bem consistente, então eu já tenho dificuldade de mexer com a colher. Então eu vou somente tirar a farinha que ficou nas bordas e no fundo e mexer muito bem para levar essa massa diretamente para uma bancada já polvilhada com farinha de trigo para a gente poder sovar essa massa. Antes disso, eu vou colocar nessa massa o nosso fermento em pó. Então você acrescenta o fermento aí nesse momento. E aí sim, você já vai sovando a sua massa. Então vai jogando a farinha aos poucos e sova ela muito bem até que ela não grude mais em suas mãos. Mas sempre polvilhando sua farinha, não joga a farinha de uma vez não. Então aqui eu vejo que a massa ela já chegou num ponto que ela já tá bem fofa, ó, tá vendo? Ela não tá mais grudando tanto nas mãos, então eu só unto um pouquinho das mãos com o óleo, mas é bem pouco mesmo, tá, gente? É um fiozinho de óleo. E aí pode colocar um pouco nas mãos e um pouquinho na bancada também, só um fio de óleo na bancada. Porque isso evita com que você fique colocando mais e mais farinha de trigo sem a necessidade e acabe deixando a sua massa dura. Então, é por isso que eu falo, é só um fiozinho mesmo para não ter a necessidade de encharcar a sua massa de óleo. E aí você pode sová-la até ela ficar bem fofinha. Você vê que ela já tá uma massa bem lisa, bem homogênea, não gruda mais nada nas mãos, tá vendo? E olha como ela já tá fofinha a massa, ó. Então você sova até esse ponto, até não grudar mais nas mãos e até você ver que a sua massa ela tá perfeita para a gente poder abrir ela diretamente com o rolo. Então a minha aqui já tá no ponto perfeito. Aí eu vou jogar um pouco de farinha, bem polvilhar mesmo farinha de trigo sobre a bancada, coloco a massa
e polvilho mais um pouquinho de farinha sobre essa massa para a gente poder abrir ela com o rolo. No caso, eu vou adaptar para mostrar para vocês que pode abrir ela com uma garrafa. Então, se você tiver uma garrafa de vidro limpa, claro, esterilizada, você joga um pouquinho de farinha de trigo sobre essa garrafa e a gente pode abrir a massa com a própria garrafa mesmo. Ela vai ter a mesma função do rolo. Tá vendo como ela abre normalmente? Então aí você com delicadeza vai abrindo a sua massa. Não deixa ela tão fina não, mas deixa ela mais para fina do que para grossa. Mas não deixa tão fininha não, senão você vai ter dificuldade para trabalhar com ela. Então você vai virando ela dos dois lados e vai abrindo ela para frente e para trás, para os lados, até que ela fique uma massa bem esticadinha. Então aqui a minha massa ela já tá bem esticadinha, tá vendo? Só tô esticando mais as pontas que estavam um pouquinho mais grossinha. E fazendo isso, eu vou cortar com uma faquinha as pontas para deixar ela mais retinha para eu trabalhar com o corte. Mas se você não quiser, não precisa fazer, mas só para ficar mais perfeitinha mesmo. Então aí eu já cortei, ó, tá vendo um quadrado? E o restante da massa você não joga fora, tá? Porque aí a gente estica de novo e corta dessa mesma forma aí. Então dessa forma eu tô usando uma faquinha de serra. Tô cortando fileirinhas dessa massa, tá vendo, ó? E aí, você pode usar a sua criatividade. Se você tiver aquelas faquinhas específicas para cortar pastel, sabe? Você pode utilizar. Se você quiser utilizar cortador de biscoito, você pode utilizar. Se você quiser fazer como eu mencionei, que eu e meu irmão fazia formatos, né? Tipo de bonecos, com as mãos mesmo, vocês podem fazer. Então aí fica a seu critério. Eu tô fazendo aí da forma mais fácil. Então eu já cortei todos os quadradinhos, eu polvilhei um pouco de farinha para não grudar. E aí a gente vai levar para fritar. Então a gente já deixa o óleo esquentando quando estiver finalizando essa massa, ó, meu óleo já tá aí. Quando esse óleo já estiver bem quente, porque ele tá no fogo alto, aí você já pode colocar para fritar a sua massa. E pode fritar ela no fogo alto mesmo. Eu fritei tudo em fogo alto e não tive problema nenhum. Aí eu tenho uma vasilha com papel toalha para eu ir colocando esses bolinhos depois de frito. E vamos lá para vocês verem como fica. Tá vendo, ó, que a gente já coloca, já começa a borbulhar? Então você pode colocar vários juntos, também não tem problema nenhum. E aí você vai fritando eles até que fiquem douradinhos. Você vai ver que ele vai começar a inchar mesmo como um pastelzinho. Nem todos, porque se você deixar muito fina a massa, não acontece isso, né? Ele fica mais crocante, mas não fica tipo um pastelzinho de vento mesmo, né? Não fica um salgado de vento. Então, se você fizer um pouco mais grossinho, você vai ver que ele vai criar uma barriguinha, igual esse daí que eu tô fritando, tá vendo, ó? Então fritou, você vira dos dois lados e ó, já vai tirando, colocando ali para absorver um pouco do óleo. E é isso. Depois de tudo frito, esse é o resultado do nosso salgado de vento. É claro que se você não quiser fazer de vento, você pode rechear. Então fica a seu critério, mas assim, gente, ele é delicioso para tomar um cafezinho da tarde, sabe? É uma coisa rápida de se fazer, gostosa, com poucos ingredientes, então vale muito a pena. Vou cortar ele para vocês verem como fica por dentro, ó. Literalmente ele fica de vento. Então ele é leve, gostoso e prático. Façam e me contem aí o que vocês acharam. Então é isso, pessoal. Espero mesmo que vocês tenham gostado da nossa receita especial. Se vocês gostaram, dá aquele like que é para ajudar o canal. Se inscreva se você ainda não é inscrito e ative também o sininho de notificações para você ficar por dentro de todas as novidades do canal, tá bom? Lembrando que eu tô postando vídeo toda terça, quinta e sábado. Então não percam. Beijinho, até a próxima!